Trovoada, a criatura se lembra do dia em que um raio atirou do sono profundo. Lembra da solidão de acordar no molhado sem saber o que estava acontecendo. E ela se lembra de tentar caminhar. E se lembra das quedas que nunca teve uma mão que a levantasse. Essa é a história de um menino tímido que decidiu que não queria mais ser tão sozinho. Ela enxerga suas raízes furando a terra numa agressiva tentativa de sobrevivência. Não. Essa é a história de um menino esquisito que achou que poderia ser um grande cientista. E ela finalmente entende seu criador. Ele também não tinha uma história. Também lhe faltava algo para contar sobre si porque faltou olhares. Melhor. Essa é a história de um menino tímido e de uma criatura que esse menino fez assim, quase sem querer, para tentar ser menos sozinho. Ela se lembra do que seu criador lhe disse no dia em que se encontraram. Eu te dou o direito de escolher a tua história. De escolher o que contar quando alguém te perguntar quem você é, de onde veio e quem são seus pais. O franquinho existe em função do francão. Esse que vocês estão vendo serviu como provocação, uma vez a Camila fez. Tá, e se a gente fosse contar essa história para crianças? Porque ela ia ser assim, ó, franquinho, uma história em pedacinhos. Porque o Frankenstein, ele é todo espedaçado, esse que vocês vão ver, tá? O franquinho, ela disse, como seria contar essa mesma história para crianças? Eles tentaram, daí chegou a pandemia. Mas daí teve um prêmio Sesc de dramaturgia, de escrever durante processos, e o coletivo Gompa ganhou. A Fábio fez o projeto e ganhou, e nós tínhamos 3 meses para montar o texto e a montagem. A gente partiu, né, dessa ideia central do Frankenstein, desse ser que é criado por pedaços, né, a partir de pedaços, e que tenta se construir, se reconhecer nesse mundo hoje, né. Então, numa versão para crianças, a gente parte da ideia do menino Vitor, né, como no clássico, como um menino solitário, um menino que não consegue se enturmar, que sofre bullying, que não se enquadra, que tem as suas manias, e desse lugar de solidão dele, ele começa a juntar coisas, ele vai criando brinquedos, ele vai criando seres imaginários, né, esse universo tão mágico que a criança tem. E numa dessas invenções dele, que ele vai ficando cada vez mais sofisticado, ele cria um ser de verdade, seja lá o que for. As montagens são acompanhadas, sim, por psicólogas, terapeutas infantis que vão nos orientando, não é às cegas que se vai. Então, como tudo é muito consequente, cada montagem tem realmente uma terapeuta junto, eu acho que se vai para outros lugares mais profundos, entende? Tu diz, vou falar, sei lá, das balinhas para as crianças. Não, falar o que tu precisa, o que a gente precisa dizer, o que a criança tem que ouvir. Para adulto, a gente tenta trazer um pouco desse olhar sobre o corpo feminino, né, essa criatura, esse Frankenstein, que é feito a partir de pedaços também, né? A partir de uma perda, como é o caso do clássico, né? Do Vitor, que perde o seu amor e tenta reconstruir num ser. Só que aqui ele reconstrói um ser que é uma mulher, né? E essa mulher que também não se molda a ele, que também tem suas vontades próprias, que não é um objeto do criador, né? E como que a gente lida com isso, e desse criador que também se reconhece enquanto um corpo que foi de algum modo colonizado, né? Esse corpo de um homem negro que tenta se reconhecer e identificar as suas próprias origens para também não reproduzir esse modelo, né? Então essa ideia desse corpo latino-americano, do corpo do homem, da mulher latino-americanos, como um corpo que também é uma colcha de retalhos, né? Dos nossos povos nativos, dos nossos povos africanos que vieram para cá e que foram escravizados, do povo branco. Então essa mistura desses diferentes retalhos, né, para falar sobre identidade. Vocês se formaram a partir desses projetos em conjunto, envolvendo teatro, dança, ópera e performance. Mas como que foi esse processo? E quem foi que deu a ideia do coletivo para poder juntar assim todo mundo? Você diz no começo do grupo? Isso. Então, a gente começou a se reunir por projetos.
Mas durante um tempo a gente até se chamava Projeto Gompa, eu ainda estava com a camisa dessa época. Que a cada espetáculo, né? Já é coletivo. Ela já é coletiva, já é nova fase. Para cada trabalho, a gente foi pensando quem que era legal indicar, né? De se reunindo por afinidade, por vontade de trabalhar, de criar coisas juntos. E as pessoas foram ficando, algumas delas ficando, né? Foram se repetindo, até que a coisa foi gerando uma formação um pouco mais estável dentro da equipe, né? De pessoas que estão desde o início, outras que foram se incorporando aos poucos. Mas é muito pela afinidade, pela vontade de criar espetáculos que misturem esses elementos. Difíceis, mas eu acho que ninguém se reúne e diz vamos ser um grupo e a partir daí fazer projetos. Eu acho que é o contrário, gente. Aparecem os projetos, tu vai te juntando com os teus iguais, vai tentando buscar uma diversidade. Tu é da música, vamos fazer alguma história, tu é da dança. E a Camila tem isso de agregando de áreas diferentes, artes plásticas, tu é daqui, né? Tu te agrega e tu cria coisas, mas tu não parte assim, somos uma companhia aqui que vamos fazer. Isso é muito conto de princesa. Isso de teatro estatal, né? De teatro estatal, que a gente nem tem no Brasil, de companhia estatal, a gente teatro independente, né? No Brasil, no geral, somos teatro independente. Sim, e esse grupo você é um grupo muito rico nessa questão. Eu vejo que tem toda uma questão multiartística, né, nessa mistura entre o teatro, a dança, a ópera, as artes plásticas que você mencionou. Então, qual que foi a inspiração, qual que foi, digamos, as principais influências para que vocês conseguissem criar essa ideia que o grupo tem hoje em dia? Eu acho que nem foi uma ideia, eu acho que foi porque ele fala assim, das pessoas que se juntaram. Né? A gente começou a ter um músico que estava sempre nos processos de ensaio, que é o Álvaro. E ele, estando no ensaio, a música vai ganhando uma importância. Vai ganhando, porque se é uma trilha que tu encomenda para alguém que está longe, não vai ter. Né? Tem um artista visual que chegava com uns objetos, com umas coisas, por exemplo, no Franquinho, né? Tem aquele saco azul lá. Ele apareceu um dia com aquilo, com outro trabalho, não entrou no outro trabalho, ficou para ele, acabou entrando nesse. Então, eu acho que a linguagem, ela surge a partir das pessoas que estão ali. Que linguagem que emerge daquelas pessoas. Aconteceu, por exemplo, quando ela estava montando um Instinto, que é esse do Prêmio Shell, que é o que a gente já apresentou aqui, há uns 2 anos atrás, no Festival de Recife. E quando ela estava montando, ela chegou e disse, eu tenho um aluno, que é professora, né? Eu tenho um aluno lá da faculdade que é um cara legal, e era legal de corpo, trouxe. Tem toda uma parte que é só um corpo tentando virar um macaco e não conseguindo, e é uma coreografia. E tudo aquilo é uma cena. Por quê? Porque tu tem que saber usar quem está do teu lado. É uma linguagem. Isso, tu não vai me botar a dançar, eu não sei dançar. Mas tu tem 2 bailarinos, tu vai botar a dançar. Se tem 3, vai botar 3. Não quer dizer que tu vai fazer só dança, mas tu vai mesclar com inteligência isso, dependendo de quem está do teu lado. É uma grande máquina em que cada um tem o seu papel, se ajudam entre si e assim fazem vocês andarem, né? Exatamente. Progredirem. Quais são as principais dificuldades na manutenção dos espetáculos, para manter eles em cartaz, sabe? E como vocês continuam para continuar a dar sentido à arte nesse processo? Eu acho que o mais difícil é manter as peças circulando num país como o Brasil, né? Com esse acúmulo de funções que a gente tem. Então, todo mundo acaba tendo que assumir mais funções do que a de direção, de atuação, acaba tendo que produzir coisas, escrever editais. Eu acho que isso é uma das grandes dificuldades, né? Como que economicamente se faz a companhia se sustentar do seu trabalho, né? Acho que isso é muito difícil. E isso também é complicado, porque daí tu vê as pessoas se deslocando. Produção é a base de tudo para que a coisa continue. Não é, o espetáculo é maravilhoso, por isso continua. Não, quando tu tem um bom espetáculo na mão, é óbvio que rende mais. Mas se não tem uma produção, nada acontece. Daí tu vê Camila tendo que escrever, não sei o que lá, já escrevi, não sei lá quantos, para todo mundo diz que o Gompa ganha muitos projetos. Ganha, mas de cada 100 que inscreve, ganha 2. E assim é a proporção. Tu tem que trabalhar muito para ganhar, para continuar viajando como vai ser esse ano, né? Esse ano a gente já vai voltar aqui daqui um pouco do trabalho. Acho que vou finalizar com essa daqui, que é qual a importância desses 2 espetáculos para o grupo?
Eu acho que são dois espetáculos que movimentaram bastante. O Francão, vocês vão ver agora, esse desejo muito grande da Fábio, que é a bailarina, que usa, tem até um texto, mas um texto assim, olha, é quase que um conforto para os ouvidos, é dissociado, não fala a mesma coisa, é como se tu estivesse sendo alimentada pelos ouvidos, alimentada pelo olhar e pela alma, mas tu pode tirar o texto dali e mesmo na dança tu já vai compreender. Então era uma vontade muito da Fábio, que é bailarina, de se expressar através do corpo, e também foi fusionando isso com outras vontades. Então essa mulher, ela fala até da América Latina, ela associa coisas no meio da criação desse Francão. Vocês vão ver, eu acho que é uma coisa boa, porque deu um passo adiante. Eles vinham de uma montagem, no dia que eles vinham de uma montagem, eu acho que era do Chapeuzinho, esse vermelho que eu falei, que ficou muito tempo. E não é um grupo que se pretende trabalhar só para crianças, não, trabalhar, quer dizer, coisas. Eu acho que o Francão veio também para dar um gás na produção adulta, né? Direcionado para o público adulto. E o Franquinho, gente, a gente já viajou tanto que vai 3 anos sem parar. E agora ponto diretor nacional. Então, nossa, é claro que é importante, né, que mantém toda essa galera unida. E ficou em Porto Alegre, já vem a Paola, a gente está sempre assim, né? Isso gera trabalho, isso gera proximidade, isso gera vontade de estar junto, já que a coisa está funcionando. Eu acho que essa entrevista não só importante para o nosso trabalho, mas a gente também, como futuros artistas, que vamos viver disso. Então, ter esse contato com a pessoa que já está no mercado, que já entende, também é muito esclarecedor. A gente fica grato pela disponibilidade do tempo. E também parabenizar pelo trabalho de vocês ao longo do tempo, pelos espetáculos, porque foi incrível. Eu, como uma pessoa adulta, me comuniquei com aquilo ali, consegui ver aquela minha criança comigo, que teria aproveitado horrores se eu tivesse a oportunidade de assistir, se eu tivesse 8 anos de novo. Então, eu acho que é isso, vocês estão de parabéns, é um ótimo trabalho. Obrigada, muita merda pra vocês. Muita merda. Muita merda.